Você sabe quanto custa ser classe média no Brasil? Eu vou logo alertando que não é barato viver aqui no Brasil e que a gente vive numa realidade muito diferente do que às vezes a mídia acaba colocando. Fui fazer uma pesquisa no Google o quanto a classe média deveria ganhar para conseguir viver bem. Uma família com 4 pessoas, ou seja, o marido, a esposa e 2 filhos, essa família deveria ter ali uma renda no mínimo de mais ou menos R$ 7.000 para sobreviver. Comer bem, ter uma vida de qualidade. Quando a gente olha a nossa realidade, a maioria das pessoas, das famílias, mesmo juntando a renda ali, ganha menos do que R$ 7.000. Ou seja, são pessoas que estão sobrevivendo. Mas o que é a classe média? Então, a classe média, ela não tem acesso às coisas dos muito ricos e também não tá pobre. Quando eu pesquisei no Google, eu vou deixar essa listagem, ele deu uma relação que é uma pessoa que tem estabilidade, que consegue ter acesso à universidade, educação, boa alimentação. Mas a nossa realidade como brasileiro mostra que a informação ali não se conecta em algum momento. Porque a classe média está empobrecendo, a classe média está ficando cada vez mais pobre. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que daqui 5 anos a classe média vai parar de ter acesso a algumas coisas. Isso por conta do que a gente está vivendo no nosso Brasil, que é cultural. Então, assim, é político roubando o tempo todo, a gente trabalha para sustentar os caras lá de Brasília, inflação disparada, taxa de juros, então tudo isso dificulta. E só para você ter noção, daqui 5 anos vai ser difícil, talvez, a classe média ter acesso à educação, a conseguir pagar um convênio, que são coisas básicas para nós. E isso vai se distanciando. Por isso que eu quero tocar nesse assunto. Que como que eu consigo viver bem, então, sendo classe média? Só tem um caminho. Se você ganha um salário mínimo e você vê que o seu salário não acompanha o real preço das coisas, o que você precisa fazer é ganhar mais. E ganhar mais de todos os aspectos. Seja você ganhar uma promoção do seu emprego, então não adianta ficar acomodado no seu emprego que você ganha 3, 4 mil, porque senão você não cresce. Senão você vai ficar estagnado aqui num nível que você precisa se elevar para conseguir viver bem. Ou fazer uma renda extra. A grande questão aqui, que eu trago o ponto, que tem gente que é corajoso mesmo, fala, eu tenho que me desenvolver, eu vou lá, vou me desenvolver, vou conseguir uma promoção, é isso aí, vou fazer renda extra que eu não tenho vergonha, vou vender mesmo. A grande questão aqui que eu também trago é um ponto de alerta. Você deve sim fazer a sua renda extra, mas você não deve mudar já o seu estilo de vida quando você vê que tá entrando dinheiro no seu caixa. Como eu disse, o mínimo para uma pessoa viver bem em classe média tá ali por R$ 7.000. Então, mesmo que você comece a ganhar 10, é importante que você seja um administrador, um estrategista com esse dinheiro que fica ali na sua sobra que tá entrando no seu caixa, tá? Então, esse já é a primeira dica. E aí você pode ver que na capa eu já coloquei algumas coisas que a classe média começa a comprar, né? Aqui algumas dicas, achando que ela pode ter aquilo e que muitas vezes ela fica depois no sufoco. Por exemplo, ter esses cachorros de raça para passear no shopping, para mostrar que tem uma condição financeira, porque hoje em dia ter esses animais bonitinhos, esses cachorros que vão a shopping, mostrou para a sociedade que a pessoa tem um status social. Gente, a gente é o tempo todo pressionado a gastar. E quando a gente não gasta, a gente é taxado de mão de vaca. Ah, então, mas você não vai comprar, então a sua vida vai ficar assim pro resto da vida. E a gente precisa ali ter inteligência emocional, porque pressionado a gastar, a gente vai ser o tempo todo. Quando a gente entra numa loja, as pessoas nos pressionam para gastar. E em casa, às vezes a família já até acostumou com o modelo de vida que tá vivendo e vai pressionar quem tá economizando a gastar mesmo. E é importante que você tenha inteligência financeira e emocional, tá? Porque tudo que você for gastar é aqui que vai entrar o seu planejamento financeiro. Por exemplo, eu quero comprar tal coisa ali no shopping. Para mim isso daqui é importante.
tudo bem, vai e compra. A grande questão é que às vezes uma ida no shopping acaba saindo mais caro e comprometendo o orçamento. Então, por exemplo, você foi no shopping, tomou um bate de latte, aí você viu que tinha um cafezinho ali, foi lá e tomou. Se você não se programa do quanto que você pode gastar em cada saída, isso compromete o orçamento. Que é outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Economizar, ele é importante, mas economizar até que ponto? A gente viu que a classe média teria que ganhar ali por volta, uma família de 4 pessoas, 7 mil reais. Quando eu olho uma pessoa que mora assim, talvez até de aluguel, então vamos trazer essa suposição, e ela tem que arcar com as contas de internet, alimentação, eu diria que essa pessoa, no mínimo, uma pessoa solteira tem que ganhar uns 4 mil reais. Ai, Amanda, que valor é alto. É isso mesmo, uma pessoa talvez independente, para viver bem, 4 mil reais mais ou menos teria. O que acontece é que a maioria das pessoas ainda acabam vivendo com os pais, tá? E aí acabam ali se ajudando no custo da família. Então, economizar até um certo ponto é interessante, mas uma pessoa que já ganha ali 1.518, que é o salário mínimo de 2025, e o custo de vida tá tão alto, não adianta mais ela economizar, porque senão ela compromete a qualidade de vida dela. Então, economizar nessa situação não adianta mais. O que ela precisa, na verdade, é ganhar mais. Porque economizar até que ponto? Eu vou trazer aqui algo que eu faço assim na minha casa, que é para trazer economia para o meu lar, mas eu não sei até que ponto que isso às vezes está valendo a pena, tá? Então, olha um exemplo. Eu deixei de lavar minhas roupas na máquina. Eu lavo minhas roupas na mão, torço na mão e coloco para estender, né? Isso com roupinhas leves, como essa que eu tô usando, que tem uma malha mais maleável. Roupa pesada como um casaco ou um jeans, eu lavo na máquina. Então, assim, banhos mais curtos, evitar ter luz acesa. Mas eu não sei ainda qual o real impacto desse tipo de economia para o meu bolso. Se é um dinheiro que vai sobrar muito mesmo e dá para mim viver bem com esse dinheiro que sobrou, talvez dê até para investir um pouco mais. Ou se, mesmo assim, eu fazendo todas essas economias, eu ainda fico assim, sabe, meio no elas por elas. Então é por isso que eu falo, você tem que entender o quanto que você ganha, o quanto tá custando viver se você mora numa capital e o quanto que você precisaria ganhar, tá? Isso é muito importante e não acompanhar o seu salário. Então aqui, basicamente, você tem que investir em educação, ganhar mais e manter um estilo de vida simples. E eu trouxe aqui até na capa alguns elementos que é o qual você tem que tomar cuidado, porque a classe média às vezes acha que pode consumir esse tipo de coisa. E lá no shopping, que é um monte de desconhecido, a gente fica muito bem mesmo, né? Comprando o nosso bate de latte, o nosso achocolatado. Mas só quando a gente chega em casa que a gente vai se deparar com as contas, com a alimentação, que a gente sabe o que a gente realmente está passando, tá? Então, pessoal, esse vídeo é mais para você se identificar o que você precisa fazer para viver uma qualidade de vida melhor e não é só sobre economia. Economia é importante, mas no Brasil que a gente vive, ganhar mais está sendo essencial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o like de vocês. Um beijo!